nós temos 3 canais de aprendizagem, tá? Nós temos a parte visual, nós temos a parte auditiva e nós temos a parte sinestésica, que é o toque, é o sentir. A gente chama isso de, são os nossos canais sensoriais, isso é super importante. Geralmente, crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, eles têm uma frequência menor em um desses canais. Então, quando nós estamos atentos a isso, a gente consegue também aumentar a frequência de um desses canais. Então, não tem aquela pessoa que diz assim, não consigo ler, só consigo ouvir podcast. Eu vou para o trabalho ouvindo podcast, eu volto escutando Abacast, porque o canal auditivo dela, ele tem uma frequência melhor de recepção. Então, a pessoa diz que consegue escutar e entender. Só que se nós trabalharmos os 3 canais, a retenção dessa aprendizagem, ela vai ser infinitamente maior e melhor. Mas para isso a gente também precisa identificar e estimular aqueles que estão em defasagem. A avaliação de rastreio pro TEA, que são instrumentos, eu gosto de utilizar, depois a gente vai falar sobre isso, mais de um instrumento. Então nós temos a avaliação de rastreio para a TEA, onde ela vai identificar sinais, levantar hipóteses diagnósticas se aquela criança tem sinais de autismo ou não. E nós temos em paralelo a avaliação do desenvolvimento. Como é que é isso, Silvia? Nós vamos avaliar se a idade cronológica dessa criança, se a idade de desenvolvimento está compatível com a idade cronológica. Por quê? Porque eu tenho, às vezes, crianças de 4 anos com idade cronológica, mas que tem dentro das suas esferas de desenvolvimento, que nós já falamos, social, linguagem, comunicação, motricidade, autocuidados e cognitiva, nós temos uma frequência menor. Então, quando a gente faz a avaliação de rastreio para o desenvolvimento, a gente consegue ter uma fotografia do desenvolvimento dessa criança, mapeado. Puxa, isso tudo dá trabalho? Dá trabalho, mas é assim que funciona. Então eu vou entender se uma criança de 4 anos de idade cronológica, se ela tem, por exemplo, na área da linguagem, ela está equiparada ao seu desenvolvimento a uma criança de 1 ano, 6 meses, se ela é não verbal. Então, na sua área da motricidade, pode ser, eu estou exemplificando. Então, quando a gente tem essa fotografia da criança, a gente sabe que desenvolvimento é esse. E como a gente vai intervir, isso é fundamental. E essa do desenvolvimento vai amparar também a avaliação de rastreio para o TEA. Por isso que eu digo que ambas caminham juntas. É super importante essa tríade estar alinhada para que o avanço dessa criança ele seja qualitativo. Se todo mundo fala a mesma linguagem, se a escola sabe, recepciona uma avaliação da equipe multidisciplinar com os objetivos alcançados, onde a criança precisa realmente se desenvolver, quais são as esferas que estão em defasagem, essa escola ela vai se sentir muito mais confortável sabendo atuar em conjunto com a equipe terapêutica com essa criança. Agora, a gente sabe que a demanda do professor, isso a Márcia vai falar um pouco, que é diretora, está aqui conosco, a gente sabe que a demanda do professor ela já é enorme, são inúmeras coisas, né? A sobrecarga é muito grande. Então, é claro que a gente tem um olhar atento às nossas crianças, mas a gente também precisa desse apoio da equipe multidisciplinar e principalmente da participação ativa da família. Porque a escola, às vezes, muitas das vezes, o professor, ele abarca, a gente quer fazer tudo pela criança, mas a gente não consegue dar conta. Nós precisamos também desse suporte da equipe multidisciplinar e principalmente da presença familiar para que a criança possa avançar. A gente precisa entender 2 tipos de estereotipia, a autorregulatória e a autoestimulatória. A autoestimulatória, isso é importante vocês terem em mente, porque vocês vão ampliar esse repertório de conhecimento e a visão de vocês, até para tomar uma decisão frente a um aluno que está se comportando de uma determinada forma. Então, se eu tenho uma estereotipia autoestimulatória, eu tenho aquela criança, eu vou dar um exemplo, que fica o tempo todo girando uma garrafa. Eu giro uma garrafa porque eu gosto de ver essa garrafa girando, isso me autoestimula. Eu giro a roda de um carrinho porque isso me traz um prazer, uma sensação de conforto e bem-estar.
Eu estou me autoestimulando. E quando eu estou me autoestimulando, eu perco a rica oportunidade de aprendizado que está acontecendo ao meu redor, porque eu estou usando esse comportamento estereotipado só como uma autoestimulação. O que eu estou aprendendo? Nada. Agora, quando é uma estereotipia autorregulatória, ela é diferente da autoestimulatória. Eu necessito emitir esse comportamento estereotipado para que eu possa me regular frente a essa sobrecarga do ambiente. E isso na maioria das vezes não é de forma contínua. Estereotipa e para, estereotipa e para. Então vou dar um exemplo aqui. A gente já falou da autoestimulatória, agora eu vou falar da autorregulatória. Por exemplo, cheguei num ambiente onde eu estou muito feliz com um evento. E aí o que eu vou fazer? Eu posso fazer o flapping de mão. Meu aluno pode apresentar comportamentos de pular, né? Pode apresentar comportamentos de girar em volta do próprio eixo ou correr de um lado para o outro. Então, a partir dessas observações é que eu vou tomar a melhor decisão, tendo consciência daquilo que eu vou fazer frente a esse comportamento do meu aluno. Referente aos aspectos relacionados à socialização, principalmente. Ah, Silvia, mas essa criança, se ela, porventura, estiver dentro do transtorno do espectro autista, o que a gente chama de TEA, ela tem uma dificuldade, ela não socializa? Ter uma dificuldade é uma coisa, com um repertório de frequência menor. Isso não significa que ela não socializa. As crianças que estão dentro do transtorno do espectro autista, elas socializam sim. Para tanto, existe uma frequência menor nesse comportamento. Pode passar? Então, a gente sabe aqui que esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele já acontece de forma intrauterina na formação do bebê, onde pode ser acometido várias áreas do cérebro. Existe uma específica? Não. Pode ser no lóbulo frontal, na parte posterior, parietal, fica localizado na lateral do cérebro. E aí, dependendo da área do cérebro, isso vai ser impactado nos comportamentos das crianças.